a gente vai ter 2 aulas, né, de biologia, hoje e terça-feira da semana que vem. E aí, então, eu dividi o conteúdo ali nas 2 partes que tem, que uma parte é o reino vegetal e outra parte é o reino animal. Então, para não ficar tão confuso, a gente vai fazer uma aula hoje sobre as plantas, e aí na terça-feira a gente fala sobre os animais, o reino animal, então, e as suas classificações, que daí fica mais divididinho e mais fácil de vocês conseguirem compreender. Porque essa biologia tem um monte de nome técnico, né? Então, vocês sabem que às vezes eu vou falando aqui um monte de nome técnico, um monte de coisa para vocês gravarem. Bom, então, as plantas, né, gente? As plantas talvez são os seres mais importantes que a gente tem aí no nosso planeta, né? Porque é só a partir delas que a gente que foi possível existir outras vidas, né, no planeta Terra. Desde que elas surgiram, então elas começaram a produção de oxigênio, e aí o que tornou nosso planeta um planeta habitável para outros organismos. Então, as plantas são de extrema importância, sem contar que elas fazem parte da cadeia alimentar, da base da cadeia alimentar, né? Elas são os seres chamados produtores, então, uma porque elas produzem oxigênio e outra porque elas produzem glicose, que é a substância mais importante para a energia de todos os outros seres vivos que não conseguem fazer isso, né? Já que as plantas fazem fotossíntese, elas fazem o quê? Sintetizam a luz do sol, que é uma energia que o nosso planeta recebe. Só que não tem nenhum outro ser que consiga fazer isso, a não ser os seres que fazem essa fotossíntese, sintetizar a luz. E as plantas são um desses seres que fazem fotossíntese e, portanto, elas conseguem transformar a energia solar de uma maneira aproveitável para nós, seres humanos, e para outros seres. Como? Aí, através das suas reservas, né? A gente se alimenta de plantas, então a gente acaba obtendo essa energia a partir da alimentação a partir das plantas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um PowerPoint sobre isso, né? Aqui. E digam aí se compartilhou com vocês. Sim. Sim? Sim. Tá. Então, deixa eu só... Aqui. Agora sim. Tá no modo apresentação de slide aqui. Foi. Então, reino das plantas. Eita. Continua apresentando aí para vocês? Sim. Tá. Então, o reino das plantas ou o reino plantae, né? Não tá escrito errado não, gente. Na biologia se chama plantae, que nem o reino animal se chama reino animalia, né? Ou metazoa, enfim. São nomes mais técnicos, mas é o reino das plantas, grupo das plantas. Então, o que são plantas, né? Características gerais desse grupo. Elas são eucariontes. O que é eucarionte? Eu acho que a gente viu isso no primeiro módulo, que é uma classificação lá das células, dos organismos, enfim. Eucariontes são aqueles organismos que a célula apresenta um núcleo delimitado, e dentro desse núcleo está o DNA. Elas são pluricelulares, isso significa que elas são formadas por várias células, e autótrofas, ou autótrofos, né? Organismos autótrofos. Essa aqui talvez seja a coisa mais importante, difere as plantas dos outros organismos. Por quê? Autótrofo significa produzem o próprio alimento, num termo mais grosseiro, assim, né? Numa tradução mais grosseira. Então, o fato delas produzirem o próprio alimento é o quê? É a energia, né? É a energia que elas precisam para sobreviver, que é a partir da fotossíntese. Então, elas são autótrofas, produzindo o próprio alimento, mas isso que elas produzem a partir da fotossíntese, o produto da fotossíntese, também nos serve como fonte de energia, que nada mais é do que a glicose. Então, as plantas são seres fotossintetizantes. Elas apresentam seiva, né, que é dividida em seiva bruta e seiva elaborada, que
a seiva é uma substância, assim como o nosso sangue, ela é uma substância de transporte, que transporta os nutrientes aí ao longo de toda a planta. Presença de parede celular, ou seja, suas células, elas têm, além da membrana plasmática, uma outra estrutura, que é uma estrutura que dá uma maior rigidez para as células, né? Deixá-las mais firmes, com um formato mais definido, que é a parede celular. Cloroplastos, que são organelas ou partes da célula que são exclusivas de plantas. E estômatos, a gente vai ver aí umas imagens de estômatos, que são estruturas presentes nas folhas e estão relacionadas com as trocas gasosas que as plantas fazem, né? A troca entre oxigênio e gás carbônico, enfim. Algumas plantas possuem, todas possuem amido, na verdade, mas algumas possuem uma reserva maior de amido como uma forma de carboidrato, que são algumas plantas comestíveis, por exemplo, arroz, feijão, aipim, batata. Então, são plantas que têm uma reserva maior desse amido, mas todas elas apresentam alguma quantidade de amido. E são predominantemente terrestres, né? Podem apresentar tamanhos variados. Então, aqui é uma célula vegetal. Então, a gente tem o quê? De comparação com a célula animal, a gente tem uma membrana plasmática aqui, e aí fora dessa membrana plasmática, revestindo essa membrana plasmática, a gente tem uma parede celular. Também a gente tem um núcleo da célula, algumas organelas aqui, como o retículo endoplasmático, que a gente viu no primeiro módulo, que são comuns à célula animal. O que ela tem de diferente? Cloroplasto, que é essa organelinha verde aqui, que é uma organela exclusiva de organismos fotossintetizantes. E dentro desses cloroplastos tem um pigmento chamado clorofila. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aí. Um pigmento chamado clorofila que... Boa noite. Que permite que as plantas façam a fotossíntese, que é o pigmento que absorve aí a luz. Então, esse pigmento é o pigmento talvez mais importante para os seres fotossintetizantes. Você esqueceu de colocar o iogurte. Filha, agora a mãe tá dando aula? Eu já tomei tudo. Tá, vai lá e pega lá o iogurte, serve para ti, tá lá em cima da mesa. Então, voltando aqui. Então, essa é uma célula vegetal, tá? Com várias estruturas que são parecidas com a célula animal, mas com algumas estruturas exclusivas de células de plantas. E aqui tem uma imagem bem legal, de microscópio, vista, então, as células das plantas, uma vista da célula das plantas. Então, essa estrutura aqui é a parede vegetal, que é bem visível, né? E essas coisas verdinhos que aparecem aqui são os cloroplastos, as estruturas que têm o pigmento fotossintetizante, que é a clorofila. Então, essa é uma célula vegetal. São vistas, né, do microscópio de células vegetais. Aqui, então, a gente tem um exemplo da importância das plantas em relação à fotossíntese. Porque a fotossíntese nada mais é do que um processo químico que a planta faz, né? Uma reação química, onde ela pega algumas substâncias, como o dióxido de carbono, né? O gás carbônico aqui, e a água, o H2O, e transforma em outras substâncias que podem ser aproveitadas de outras maneiras, como é o caso do gás carbônico e do açúcar, da glicose, que são aproveitadas pelos outros seres como fonte de energia. Então, nós respiramos e comemos para termos energia. Nossas células pegam o gás carbônico, o oxigênio, desculpem, e o açúcar e transformam em energia para nós continuarmos vivos. Então, para tudo isso, a planta é um ser bem complexo para fazer todo esse processo, né? E aí, então, ela é composta por vasos, que são, nem todas, a gente vai ver depois os grupos, mas as plantas vasculares, né, são aquelas que possuem vasos, que são o quê?
nada mais são do que caminhos por onde passam essa seiva dentro da planta. Como se fossem vasos sanguíneos no nosso corpo, são os vasos condutores de seiva na planta. Esses vasos condutores de seiva, eles se dividem em 2 grupos. Um que é vasos de xilema e outro que é chamado de vasos de floema, que está aqui. Então, esses vasos de xilema, eles carregam o que a gente chama de seiva bruta. O que seria a seiva bruta? Eles estão mais no centro do tronco aqui, né? No centro das raízes, enfim, eles são vasos mais centrais, e eles levam a água para dentro da planta e sais minerais, enfim. Então, isso que a gente chama de seiva bruta, e isso que é carregado por esses vasos, chamados vasos de xilema. E aí, quando essa água chega nas folhas, aonde as folhas estão absorvendo gás carbônico e luz solar, ocorre um processo químico chamado fotossíntese. E aí essa seiva deixa de ser seiva bruta e passa a ser seiva elaborada. Essa seiva elaborada aí é o resultado dessa reação química, é o produto dessa reação química, que foi o quê? A transformação de água e gás carbônico em oxigênio e glicose. Então, a fotossíntese nada mais é do que um processo químico, né? Processo de uma reação química onde a planta faz algumas transformações. Então, aí, essa seiva elaborada, ela vai ser transportada por toda a planta, porque a planta é um ser vivo, precisa de energia, então ela também respira oxigênio. Por mais que ela produza oxigênio, ela pegue gás carbônico e libere oxigênio, como ela é um ser vivo, ela também utiliza oxigênio em sua respiração. Então, esse oxigênio que ela produziu, parte dele vai ser eliminado para a atmosfera e outra parte vai ser conduzido por todas as células da planta para que a planta se mantenha viva pelos vasos chamados de vasos de floema. E aí a glicose também faz esse mesmo processo. A glicose, que é a energia que a planta produziu, vai ser espalhada por todas as células por esses vasos de floema. Então, os vasos de xilema carregam a seiva bruta, ou seja, aquilo que está antes da fotossíntese, e os vasos de floema carregam a seiva elaborada, que é o produto após a fotossíntese. Deixa eu só vou avisar aqui para o Roberto que eu não consegui gravar a aula. Então, gente, esse é o processo da fotossíntese que é tão importante para todos os seres vivos do planeta Terra, para a sobrevivência das plantas e para os seres vivos do planeta Terra. Então, quais são os representantes desse reino das plantas? Então, reino das plantas, eu tenho todos os seres classificados como plantas aí dentro. Autótrofos, pluricelulares, né? Então, tudo que tem essas características estão dentro do reino das plantas. Só que, mesmo dentro desse reino, a gente tem... Peraí que tem alguém querendo entrar na aula. A gente tem uma divisão, uma outra classificação aí nesse reino das plantas, que é a classificação em grupos, de acordo com algumas características. Então, as plantas são divididas em 4 grupos principais, que têm esses nomes bem estranhinhos aqui, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses são os 4 grupos principais. Se vocês olharem ali, está ali na apostila de vocês, esses 4 grupos. Então, são os grupos principais de plantas, onde aqui se classificam todas as plantas existentes. O que esses grupos têm? Cada um tem uma característica diferente. Por quê? Porque na história de evolução do planeta Terra, cada grupo surgiu em uma época diferente. Então, o primeiro grupo a surgir, que são as plantas mais simples, digamos assim, são as briófitas,
que a gente conhece popularmente como musgos, tá? Então, as briófitas, historicamente, durante o desenvolvimento e evolução do planeta Terra, foi o primeiro grupo a surgir. Depois a gente teve as pteridófitas, depois a gente teve gimnospermas e, por último, angiospermas. As angiospermas é o grupo mais abundante e mais novo atualmente, evolutivamente foi um dos últimos grupos que surgiu. Então, as gimnospermas, as angiospermas, desculpem, é o grupo mais recente, mas também é o grupo mais abundante, que tem uma variedade muito maior de plantas. Então, aqui a gente tem um representante de cada grupo. Briófitas, que são os musgos, pteridófitas, que são as samambaias, que são samambaias, podem ser samambaias selvagens, né, de mata mesmo, ou essa samambaia que a gente conhece e tem em casa, que é a samambaia ornamental, que as pessoas usam para enfeitar a casa. Dentro do grupo das gimnospermas, a gente tem as araucárias, que agora está bem na época de comer um pinhãozinho aí, né? Então, a gente tem as araucárias e os pinheiros em gerais se enquadram dentro do grupo das gimnospermas. E dentro do grupo das angiospermas, a gente tem todas aquelas plantas que possuem flores e frutos. Então, evolutivamente, cada grupo foi surgindo e se separando, e uma novidade evolutiva foi surgindo em cada grupo. A gente teve as briófitas, que foram as primeiras plantas a surgirem, elas são plantas que não possuem aqueles vasos condutores ali que eu falei tanto durante a fotossíntese. Elas não possuem esses vasos para conduzir os nutrientes por toda a planta. E aí, por isso, elas são plantas tão pequenininhas, porque elas precisam que os nutrientes sejam passados de uma célula para outra. E como é um processo lento, elas não poderiam ser plantas de grande porte, ter grandes tamanhos, porque senão o nutriente não ia chegar, né, nas extremidades. Ia demorar muito e aí a planta ia padecer, enfim. Então, as briófitas são pequenas, elas têm esse tamanho reduzido, exatamente por causa de suas características anatômicas, não possuírem vasos condutores de seiva. Então, a gente chama esse grupo de avasculares, ou seja, sem vasos. E aí, os nutrientes são passados de célula a célula. Então, foram as primeiras a surgir no planeta, por isso que elas são tão simples em termos de estruturas anatômicas. Depois, o outro grupo que surgiu foram as pteridófitas, que aí são as samambaias, avencas, enfim, já vamos ver outros exemplos. Mas as pteridófitas, elas foram o primeiro grupo a apresentar vasos condutores de seiva. Então, por isso que elas conseguiram atingir tamanhos maiores, conseguiram passar a ser plantas de um porte maior. A gente tem samambaias de Mata Atlântica, por exemplo, né, que são samambaias nativas da Mata Atlântica, que são selvagens, enfim, elas são samambaias que chegam até 3 metros de altura. É da onde antigamente se retiravam os vasos conhecidos como xaxim. Hoje em dia é extremamente proibido, porque essa planta está ameaçada de extinção. Mas, que era o chamado de samambaia-açu, que é uma samambaia gigante. Então, esse grupo foi o primeiro a apresentar vasos condutores de seiva. E aí, então, a partir daqui, todos os outros gimnospermas e angiospermas têm vasos condutores de seiva. Mas sempre uma novidade evolutiva foi surgindo em cada grupo. Então, as briófitas e as pteridófitas, elas ainda não se reproduzem com o uso de sementes, por exemplo. Elas têm esporos, que é um pozinho, aqui atrás da samambaia sempre tem os pontinhos escuros, ó, que esses pontinhos são chamados de soros, e dentro desses pontinhos tem esporos, que é um pozinho, que é como se fosse a semente da planta, é a parte reprodutiva. Esses soros, quando caem no solo, eles germinam e dão origem a uma nova planta. E aí, então, a novidade evolutiva nas gimnospermas foi a existência da semente. Então, as gimnospermas foram as primeiras plantas a apresentar a semente. Elas ainda não têm frutos, tanto que o pinhão é uma pinha composta por várias sementes, mas não tem um fruto cobrindo, né, aquelas sementes. Então, elas apresentaram como novidade evolutiva a presença da semente, e a reprodução já passou a ser por pólen.
polinização. Então, o pólen é carregado pelo vento da parte masculina até a feminina para que ocorra a fecundação. E aí, quando ocorre a fecundação, há o surgimento da semente. E a novidade evolutiva nas angiospermas foi a existência de uma flor, que é o órgão reprodutor da planta, e o fruto cobrindo e protegendo a semente. Então, cada um desses grupos, conforme eles foram evoluindo, eles foram tendo que a gente chama de novidades evolutivas, ou seja, características que são únicas desses grupos. Então, aqui a gente tem a sequência, ó. A ideia é que as plantas tenham surgido das algas. E então, a alga não é planta, não se enquadra dentro do reino plantae. Algas são protozoários, por quê? Porque elas ainda não possuem tecidos verdadeiros. E as plantas já passaram a possuir tecidos verdadeiros. O que é isso? Células que se agrupam formando tecidos. No caso das algas, elas são células individuais que se agrupam formando colônias. Então, é como se cada célula fosse um indivíduo, mas elas só vivem em colônias. Nas plantas, não. O grupo de células forma um tecido que forma um organismo. Então, o primeiro grupo foi as briófitas, o segundo grupo a surgir foram as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, cada uma com as suas novidades evolutivas aí, então. Então, aqui fala um pouquinho sobre toda essa evolução dos vegetais que eu acabei de falar, né? Então, ó, as algas não possuem raiz, nem caule, nem folhas, então elas não têm partes da planta para serem consideradas plantas, então elas se encaixam em outro grupo, por mais que elas façam fotossíntese, assim como as plantas, mas elas não se enquadram aqui ainda. Elas também não têm vasos condutores de seiva, enfim, algumas características que não permitem que elas estejam dentro do reino das plantas. Aí, aqui os tais vasos condutores de seiva, né? Aqui a gente tem uma imagem no microscópio. Então, a gente tem nos vasos mais internos aqui, a gente tem o que a gente conhece como vasos de xilema, por onde passa, então, a seiva bruta, que é o quê? Água e os sais minerais. E nos vasos mais externos, a gente tem os vasos de floema, que são aqueles vasos que carregam, então, a seiva elaborada, que é o produto lá da fotossíntese. Então, aqui tem dois cortes também vistos no microscópio, aqui um transversal, aqui um longitudinal, onde a gente vê os vasos condutores de seiva. Então, no decorrer da evolução, né, novas estruturas foram surgindo nas plantas. Então, órgão de fixação, que são as raízes, né, uma epiderme de revestimento. Peraí, tem alguém? Gente, se vocês ficarem com dúvida, me perguntem, tá? Só eu fico falando. Qualquer dúvida, me chama. Tudo ok. Tá, obrigada. Então, aqui a epiderme de revestimento foi surgindo também, células especializadas também foram surgindo ao longo do tempo e deixando as plantas cada vez mais especialistas em fazer seu trabalho, né? Mais especializadas, melhores adaptadas, digamos assim, nos ambientes. Então, essas estruturas aqui que eu falei para vocês lá no início, que são chamadas de estômatos, elas ficam nas folhas. E elas ficam ali nas células das folhas. O que esses estômatos fazem? Eles são estruturas que se abrem e fecham, permitindo as trocas gasosas da planta. Já que a planta faz fotossíntese, ou seja, ela absorve o gás carbônico do ar e libera oxigênio, ela faz uma troca gasosa. Mas a planta também respira, ela é um ser vivo, então ela também usa oxigênio da atmosfera e libera gás carbônico. Então, esses estômatos são as estruturas que permitem essas trocas de gases entre a planta e o ambiente. São estruturas bem importantes para a respiração e para a realização da fotossíntese. E elas estão presentes apenas nas folhas. Por quê? As únicas partes da planta que realizam fotossíntese são as partes verdes, que são as partes compostas por
clorofila, onde tem aquele pigmento. Então, as folhas são as partes da planta que realmente realizam a fotossíntese. A reprodução das plantas, ela também foi se modificando com o passar do tempo, né? Então, é diferente ali da reprodução das algas, que elas têm gametas flagelados, com um flagelo, muito parecido com o espermatozoide. Nas plantas, a gente tem alguns gametas que são diferentes e eles necessitam de outros organismos para que esses gametas cheguem no destino final, que é os polinizadores, né? A gente precisa de agentes polinizadores em algumas plantas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos grupos de plantas. Então, as briófitas, que são os musgos. Aqui uma imagenzinha desses musgos. Então, as briófitas são plantas muito pequenas, né? Eu já falei para vocês que é devido ao fato de não possuírem vasos condutores de seiva, então isso restringiu o tamanho delas em, no máximo, 2,5 centímetros de tamanho. Então, são plantas bastante pequenas. E aqui também tem hepáticas. A gente não fala muito, porque elas não são muito comuns a gente ver, mas também se classificam como briófitas. São plantas sem vasos de condução de seiva, plantas avasculares. Então, elas estão geralmente aonde? Ambientes úmidos. Por quê? Porque já que essas plantas não têm um agente polinizador, elas não têm pólen, elas precisam que o gameta chegue até o óvulo, né? O gameta masculino chegue até o óvulo, elas se utilizam da água para isso. A água é um transportador. A água serve como uma forma de transporte para levar o gameta masculino até o feminino. Então, geralmente a gente vai encontrar elas em ambientes úmidos, onde tem a abundância de água. Então, aqui tem algumas características, né, dessas plantas, as briófitas, que foram as primeiras a aparecer no ambiente. Elas são pequenas, enfim, vivem em ambientes úmidos, não produzem flores, sementes nem fruto, né? Elas são plantas sem vasos condutores de seiva, sem sementes, sem flores, sem frutos. E essas plantas, elas não possuem raiz, nem caule, nem folhas, que são estruturas bem desenvolvidas. Então, a gente diz que não são estruturas verdadeiras. A gente chama isso de rizoide, cauloide e filoide, que são estruturas muito pequenas, já que a planta é muito pequena. A epiderme, que é o revestimento dessas plantas, é bem fino, né? Elas não têm os vasos, então a condução dos nutrientes é feita de célula a célula. Ó, a água absorvida pelas raízes, os rizoides lá, é transportada lentamente de célula a célula. Então, e elas não apresentam tecidos de sustentação, que permite que elas tenham um grande porte também. Então, aqui tem algumas características que a gente já falou delas. E aqui sobre a reprodução. Então, aqui a gente tem uma imagem dessas plantas. E aí a gente tem o quê? A gente tem essa divisão dessa plantinha aí, que é o musgo. Então, ele tem um rizoide, que é a raizinha minúscula, um cauloide, que é um caule bem pequeno, e essas folhinhas aqui, que são chamadas de filóides. E aí a gente tem o que aqui? A gente tem... Peraí, que tem gente chegando. A gente tem aqui a estrutura dessa planta. Então, a gente tem a parte feminina dessa planta, onde aqui se encontra o gameta feminino, que no caso desse grupo aqui tem um nome bem engraçado, que se chama oosfera. E ela também, nesse caso aqui é uma planta feminina, mas ela poderia ser uma planta masculina, onde ela produz o quê? Produz gameta masculino, que é chamado de anterozoide. Seria similar ao espermatozoide de outros organismos. Ele tem um flagelo, só que ele precisa que a água carregue ele até a parte feminina para que haja fecundação. E aí, quando há fecundação, então a gente tem duas fases reprodutivas nessas plantas. Uma geração, ela vai se reproduzir por gametas,
precisa que haja fecundação, o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Então, essa a gente chama de geração sexuada. A outra geração vai nascer essa haste aqui, e dentro dessa haste tem esporos. Essa geração se chama geração assexuada, porque não envolve gametas, e aí esses esporos que vão ser liberados vão dar origem a uma nova planta. Então, a gente diz que as briófitas, elas têm alternâncias de geração. Aqui, ó, o gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Então, eu vou ter uma plantinha feminina e uma masculina, né? E aí, esse gameta masculino, durante a fase de reprodução sexuada, vai ter que fecundar o gameta feminino. Durante a fase de reprodução assexuada, há simplesmente uma formação de uma haste que vai liberar esporos. Ver se eu tenho uma imagem melhor aqui. Então, aqui a gente tem as partes que são chamadas de gametófitos. Por quê? Porque elas se reproduzem por gametas, né? E aqui a fase chamada de esporófito, porque dentro dessas cápsulas tem um pozinho que é os esporos, que ao cair no solo dão origem a uma nova planta. Aqui, ó, ciclo de vida. Então, a gente tem o quê? Tem a fase gametófito, que é aqui. Eu tenho um musgo sem aquela hastezinha para cima. E aí, então, eu tenho o gameta masculino, que é esse anterozoide, que vai sair daqui, vai ser levado carregado pela água e vai chegar até aqui o gameta feminino, que é a oosfera. Vai ocorrer uma fecundação. E aí, depois que ocorre essa fecundação, eu tenho uma nova geração de plantas. E aí, nessa nova geração, vai surgir o quê? Essa haste com essa cápsula. E aí, nessa haste com essa cápsula, a gente vai ter o quê? Uma liberação de esporos. E esses esporinhos vão dar origem a uma nova plantinha, que aí é a fase gametófito, e assim segue o ciclo de vida dessas plantas, com alternância de gerações. Uma geração sexuada e a outra assexuada. Só para vocês entenderem, usar um exemplo bem comum, assim, para vocês entenderem melhor, que eu sei que é bem complexo isso daqui. Mas, digamos que os meus pais se reproduziram sexuadamente, a minha geração se reproduz assexuadamente, a geração dos meus filhos se reproduzem sexuadamente, então tem essa alternância. Cada geração é uma forma de reprodução. Então, é isso que acontece nessas plantas, por isso que a gente diz que há uma alternância de gerações, onde uma geração é sexuada, que é o gametófito, e outra geração é assexuada, que é o esporófito, a liberação de esporos. O outro grupo, que é as pteridófitas, elas são as samambaias. Aqui tem um exemplo de uma samambaia, mas não são só as samambaias. São as avencas também. Eu acho que eu não tenho nenhuma imagem de avenca. Tem. Avencas. Essa plantinha aqui, ó. Com essas folhinhas bem pequititinhas. Então, dentro desse grupo das pteridófitas, já passaram a possuir vasos condutores de seiva. Por isso que a gente tem plantas de grande porte, que nem é o caso desse aqui, ó. Samambaiaçu. Então, elas têm vasos condutores de seiva e conseguiram atingir grandes portes. Essas plantas aqui são, em algumas outras coisas, né? A diferença delas das briófitas é possuir os vasos condutores de seiva, mas em termos de reprodução elas são muito parecidas. As pteridófitas também necessitam da água para reprodução, por isso que elas também nascem em ambientes úmidos, e elas também têm alternância de geração. A diferença é que os esporos estão atrás da folha. No caso da samambaia, aqui, nesses pontinhos, eu tenho os esporos. E no caso das avencas, aqui, ó, bem na base dessa folhinha ali, eu tenho os soros contendo os esporos. Então, essa planta aqui também tem uma fase da reprodução que é sexuada e a outra fase que é sexuada. Então, foi o segundo grupo vegetal, né, na escala evolutiva, possuem raízes, caules e folhas, então aqui já posso chamar de raiz, caule e folha.
são vasculares. Então, essa é a novidade evolutiva desse grupo, possuírem vasos condutores de seiva. E aí, a presença dessa vascularidade permitiu que elas crescessem mais do que o grupo anterior, que é as briófitas. E aí, elas também vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas, necessitam da água para ajudar na fecundação, no encontro do gameta masculino e feminino. Então, aqui é um exemplo disso, dessa reprodução. O que a gente tem aqui? A gente tem a oosfera, que é o óvulo da planta. A gente tem o anterídeo, nesse caso não é anterozoide, sim anterídeo, que, tá aqui, ó, desculpa, anterídeo é a cápsula, o anterozoide tá aqui, que é o gameta masculino. Esse gameta masculino, ele possui flagelinhos, ou seja, uma caudinha, que quando ele está na água, isso ajuda com que ele chegue mais facilmente até o óvulo, até a oosfera, e ocorra a fecundação. Então, essa fase a gente chama de fase de gametas, gametófito. E aí, quando ocorre a fecundação, vai nascer uma plantinha, uma samambaia, que vai se desenvolver até a fase adulta. Quando ela chegar na fase adulta, essa samambaiazinha vai começar a criar, atrás das suas folhas, pequenas estruturinhas, que são chamadas de soros. E dentro dessas estruturas tem esse pozinho que a gente chama de esporos. E aí, esse esporo, ao cair no solo, dá origem de novo a essa estrutura aqui, que a gente chama de protalo, né? Que seria a base da samambaia ali. Então, vai dar origem a esse protalo, o protalo vai se reproduzir de novo de forma sexuada, com gametas. E assim o ciclo continua. Então, uma geração sexuada, a outra assexuada. Bem parecido e também necessitam de água para reproduzir. Então, notem que até aqui as plantas não tinham sementes, nem flores, nem frutos. Elas apenas, nesse momento evolutivo aqui, elas apenas tinham esporos como forma de reprodução. E os gametas, é claro, né? Então, aqui está mostrando uma diferença entre briófitas e pteridófitas. Então, as alternâncias de gerações, a diferença é onde fica basicamente os esporos, né? Que nas briófitas fica numa cápsula, nas pteridófitas fica ali atrás da folha, em estruturas chamadas de soros. Isso, mas todo o processo de alternância de geração é igual. E aqui ele também faz uma comparação do que uma tem e a outra não tem. Então, briófitas não tem vasos, pteridófitas tem. Pequeno porte, porte médio já. Possuem rizoide, cauloide, filóide, aqui não, já possuem raiz, caule e folhas. As demais características são iguais, não possuem flores, nem frutos, nem sementes, enfim. E vivem em ambientes úmidos, pois dependem disso para a reprodução. Então, o que está em vermelho é o que elas têm de diferente, que se diferenciou um grupo do outro. O terceiro grupo, que é as gimnospermas. Então, gimnospermas, a gente tem todos esses exemplos aqui. As araucárias, os pinheiros que a gente conhece, essa plantinha aqui que é muito comum em jardins, que se chamam cicadáceas, e essas árvores gigantes aqui que se chamam sequoias, que a gente não tem no Brasil, elas ocorrem principalmente em florestas temperadas no hemisfério norte. Então, são as florestas, tem na Califórnia um parque das sequoias. Enfim, elas são plantas específicas do hemisfério norte de florestas mais frias. As nossas gigantes aqui são as araucárias. Então, todas essas plantas pertencem a esse grupo, gimnosperma. Esse nome aqui ele é bem sugestivo, porque vem lá da biologia, uma união de nomes do latim, onde a gente tem gimno, que significa nua, e esperma, semente. Então, essas plantas elas possuem sementes, mas essa semente é nua, ou seja, não é coberta por um fruto. Aí, aqui entra uma curiosidadezinha bem legal, que é sobre essas árvores gigantes, né? Então, qual a maior árvore do mundo? Então, são essas aqui.
as sequoias, gigantescas, gente. Elas chegam a mais de 100 metros de altura, uma árvore dessas. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, a comparação da pessoa com a árvore, né? Então, elas não ocorrem, infelizmente, aqui para nós, na América do Sul. Então, aqui, ó, altura, circunferência, enfim, algumas características. E o mais curioso dessas árvores é a idade que elas chegam, ó. Essa árvore aqui tem uma idade de 2.200 anos, estimado. Aqui que eu falei para vocês, ó, Parque das Sequoias na Califórnia. Então, eles têm o parque para preservar essas árvores, porque são árvores realmente... Acho que a imagem travou ali. Travou? É. Deixa eu sair e voltar, vamos ver. Agora sim. Tá. Travou naquela anterior da moça ali nas árvores, isso? Não, antes ainda. Antes, ó. Então, essa aqui vocês estão vendo da moça observando as árvores? Não. Sim. Tá, peraí. Agora sim. Vou voltar. Vou voltar aqui, que deve ter travado aqui, né? Maior árvore do mundo, ok? Agora a gente tá certo. E aí, aqui, ela observando essas árvores gigantescas. Eu acho muito legal isso, gente. É lindo de ver, na verdade. Imaginar que tem árvores tão grandes assim. E aqui, nessa imagem, uma árvore de 2.200 anos. Então, uma árvore bem antiga. Elas são milenares, né? Não é nem centenárias, são milenares. Árvores muito antigas. E aí, como eles têm essa cultura de preservar as árvores, se elas caem, eles nem retiram ela do ambiente. Se ela caiu numa rodovia, por exemplo, numa estrada, enfim, eles abrem um túnel ali e os carros continuam passando por ali, e a árvore continua ali. Então, elas são bem bonitas, as sequoias. E elas pertencem, então, a esse grupo que é as gimnospermas, que é o grupo das plantas com sementes, mas sem fruto. Aí, aqui está mostrando o pinhão. As gimnospermas, elas não têm flores ainda. Não tá mostrando. Não? Ai, meu Deus. Será que eu... Agora sim. Tá, eu acho que tá muito pesado para carregar, né? Acho que eu nem vou botar a apresentação, vou deixar assim. Vocês conseguem ver assim, né? Sim. Tá. Então, as gimnospermas aqui, que são os pinheiros, né? Eles têm árvores com sexos separados, ou os sexos são separados dentro da mesma árvore, diferente depois do próximo grupo, que a gente vai ver que dentro da flor eu tenho os dois sexos, masculino e feminino. Aqui não. Aqui a gente tem a pinha, que é bem conhecida dos pinheiros, que é o órgão reprodutor, digamos assim. Porque é na pinha que é produzido o espermatozoide, que é o grão de pólen. Pólen das plantas é o espermatozoide das plantas. E também é produzido o óvulo. Então, nas pinhas ocorre a fecundação dessas plantas. E aí, quando ocorre essa fecundação, há a formação de uma semente. Claro que a pinha do pinhão não é essa aqui, tá? Aqui tá misturada as imagens, mas enfim, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem o que a gente chama de estróbilo, que é a pinha, né? Conhecido popularmente como pinha. O estróbilo masculino, que é esse aqui dos pinheiros, bem pequenininho, e ele produz pólen. E aí, o que acontece com esse pólen? Esse pólen vai através do vento até o estróbilo feminino, que é essa pinha aqui um pouco maior, e vai fecundar os óvulos que tem aqui. E aí, depois da fecundação, vai surgir o quê? Uma semente, que a semente nada mais é do que uma reserva que protege o embrião da nova planta, do novo ser que vai nascer. Então, aqui não tem mais alternância de gerações, aqui as plantas não necessitam mais de água para se reproduzir. Por isso que elas conseguiram também conquistar outros ambientes que não necessariamente aqueles ambientes úmidos. Então, são plantas que conseguiram ter uma melhor adaptação e se espalhar um pouco mais do que os dois primeiros grupos que a gente viu. Elas não são mais tão restritas e tão necessárias, não é tão necessário para sua reprodução a existência de água.
e sim, nesse caso agora, de vento, já que elas precisam que o vento carregue o pólen até o cone feminino, aqui a pinha feminina. Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos de pinheiros, enfim, né, as tal das cicadáceas, os ciprestes, que eu vi poucos, assim, não é uma planta muito comum nossa aqui, que tem aquela pinhazinha ali mais redondinha. Então, aí alguns exemplos. O pinus, que é o mais conhecido nosso, talvez, né? Que nem é nativo nosso, mas enfim, foi trazido e tá aí bem adaptado. Então, aqui as araucárias, que são conhecidas como pinheiro do Paraná. Ó, aqui, esse é o estróbilo masculino de uma araucária. E aí ele, se vocês olharem, ele tá meio amareladinho assim, porque ele tá produzindo um monte de pólen. E aí o vento vai levar esse pólen até onde? Até a pinha feminina. Chegando na pinha feminina vai ocorrer a fecundação. E da fecundação a formação da semente. E aí sim, essa semente. Nossa, o tamanho daquela árvore. Sim. Essa é uma sequoia também, não é nossa, provavelmente é do hemisfério norte. Mas é gigante, né? Deve ser muito legal ver uma árvore assim. Bastante. Então, aqui tem outros exemplos de pinhas, são umas imagens para vocês se habituarem com a ideia daqui das plantas. Eu queria mostrar para vocês uma imagem da reprodução. Aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o estróbilo masculino, aí outra pinha que é o estróbilo feminino. Esse estróbilo masculino produz o pólen. E aí, então, esse pólen vai vir pelo vento. A polinização pelo vento se chama anemofilia. Então, essa polinização vai vir pelo vento e aí vai chegar aqui e vai polinizar, vai fecundar o óvulo que tem aqui nessa pinha feminina. E aí essa pinha vai produzir a semente. No caso do pinus, que é uma árvore bem comum aqui, a gente tem a produção de uma sementinha que vocês já devem ter visto, talvez. É uma sementinha que parece que tem uma asinha assim, e aquilo sai voando e se espalha por tudo quanto é lugar. Por isso que a gente diz que pinus é uma praga, né? Não é nativo e ele se adapta muito bem, porque ele consegue se espalhar muito fácil através das suas sementes, que tem uma asinha. Então, ele sai voando e aí, no momento que essa sementinha cai no solo, que seja propício para germinação, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Aqui tem outro exemplo, ó. Pinha masculina e pinha feminina, né? O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Então, o pólen vai ser levado pelo vento, vai fecundar o óvulo e aqui vai começar a formação de uma semente. E aí, então, a semente de pinhão que a gente come, que tá aqui, nada mais é do que uma reserva nutritiva para o embrião que tá ali dentro, ó. Aquele cabinho que tá dentro da semente do pinhão, é o embrião que vai germinar e dar origem a uma nova planta. Então, aqui tem uma pinha de pinhão cheia de sementes. Ou seja, já foi fecundada e já está no processo de produzir novos indivíduos. Aí, vou voltar aqui. Aqui tem meio que um resuminho do que eu falei de todo esse grupo. Então, são plantas vasculares, tem vasos, tem caules, raízes e folhas, tem estróbilo e semente. Esse estróbilo, ele é o equivalente à flor. Ainda não é uma flor, porque a flor a gente diz para a estrutura reprodutiva onde tem o masculino e o feminino, mas enfim. Esses estróbilos, eles são separados, né? Então, um estróbilo vai ter só os óvulos, outro estróbilo vai produzir só os espermatozoides. E agora elas já não têm mais alternância de gerações. Então, a polinização, nesse caso, é feita pelo vento. Então, elas produzem um pólen que é levado pelo vento. Então, esse é o grupo das gimnospermas. E aí, o grupo das angiospermas, que são as plantas que passaram a ter um fruto protegendo a semente, um fruto cobrindo a semente. Então, aqui a gente tem a maior variedade de plantas que a gente conhece, né, gente? Então, plantas com frutos e flores. Então, a maioria das plantas que a gente conhece são chamadas de angiospermas.
Essas plantas são as mais complexas, são as mais completas também, em termos de estruturas corporais, porque elas têm tudo. Tem vasos condutores de seiva, tem raiz, caule, folhas, flores e frutos e semente. Então, são plantas bastante abundantes. Então, aqui tem bastante imagens sobre esses grupos, né? Frutos, enfim, sementes, né? Aqui é o amendoim, o amendoim é uma semente, por incrível que pareça, a casca do amendoim é o fruto. Não é comestível, mas é o fruto, é aquilo que protege a semente. Aqui na vagem também, ó. A gente tem a semente, que são os grãozinhos ali de ervilha, enfim, da vagem, e a parte externa da vagem, essa cápsulazinha aqui, é o fruto. Então, são frutos meio não convencionais, né? Mas são frutos. Então, essas plantas, elas são plantas vasculares, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Então, qual foi a novidade evolutiva desse grupo? As flores e os frutos. Então, as flores, elas são o órgão reprodutivo dessas plantas. Ah, aqui tem uma comparação entre os dois. Enfim, tá aqui se repete tudo que eu já falei para vocês, só que comparando os dois grupos. Vamos aqui para a parte da flor. Então, a flor, gente, ela é o órgão reprodutor. Aqui eu tenho tanto o órgão masculino quanto o feminino. Então, aqui, ó, todas as flores, elas possuem ovário. E nesse ovário é produzido um óvulo. E esse óvulo é fecundado por um pólen, que é o gameta masculino, que é o espermatozoide da planta. Então, o pólen, ele é o que vai fecundar o óvulo e dar origem ali à semente, e a semente dá origem a uma nova planta. Mas nesse caso das plantas com flores, né, elas desenvolveram uma estratégia. Por quê? Planta é um organismo fixo, não se move. Como que elas vão levar seus gametas até a fazer com que seus gametas se encontrem se elas não se movem? Elas utilizaram, então, uma estratégia para atrair agentes polinizadores, que nada mais é do que o néctar, que é uma substância açucarada que está presente nas flores, e atrai quem? Os organismos polinizadores. E aí, esses organismos polinizadores que vão ser os agentes que vão ajudar na reprodução.